Repetidamente, os relatórios da mídia surgem como cogumelos, afirmando com firmeza que a NASA descobriu um universo paralelo na Antártica. Por exemplo, um artigo intitulado Experimento na Antártica aponta para um universo paralelo diz: um universo paralelo é considerado a única explicação plausível para os cientistas. Esse outro universo teria que ter sido criado no mesmo Big Bang que o nosso universo. Os físicos há muito tempo presumem que existem universos paralelos nos quais vivem nossos sósias. Será que existem mesmo? Primeiro, o mais importante, afinal, o que aconteceu no experimento da Antártica? Uma equipe de pesquisadores liderada pelo cientista Peter Gorham está tentando detectar neutrinos lá. Eles estão usando a Antena Antártica Impulsiva e Transient Antena Antártica de Transientes Impulsivos, ANITA, para abreviar, e é um experimento realmente espetacular. Antenas de rádio são presas a balões de hélio que flutuam a uma altitude de 37 km para medir pulsos de rádio, que, por sua vez, são produzidos quando os neutrinos reagem com a plataforma de gelo da Antártica. Uau! Isso realmente parece ficção científica e é de fato espetacular o suficiente sem acrescentar histórias de universos paralelos. Para entender melhor o que foi descoberto lá, primeiro precisamos esclarecer o que é um neutrino. Sou um pouco como uma partícula de Ned Flanders. Na realidade, os neutrinos são partículas elementares eletricamente neutras com muito pouca massa. É por isso que às vezes são chamados de partículas fantasmas. É muito difícil detectar essas partículas fantasmas. Além disso, quando elas colidem com a matéria, há apenas uma interação muito fraca. Os neutrinos podem simplesmente atravessar toda a Terra, mas se enfraquecem no processo e não se tornam muito perceptíveis. É por isso que um projeto como a ANITA precisa monitorar uma área gigantesca de uma grande altura para ter alguma chance de medir uma colisão de neutrinos. E o ANITA de fato descobriu algo muito curioso há alguns anos. Uma fonte de partículas altamente energéticas que irrompia do gelo e se assemelhava a uma chuva de raios cósmicos de cabeça para baixo. Peter Gorham descreve o fato da seguinte forma: era como se os raios cósmicos tivessem saído do próprio gelo. Uma coisa muito estranha. Por isso, publicamos um artigo sobre o fato e descobrimos que ele estava em forte tensão com o modelo padrão da física. Posso ver os pontos de interrogação em seus olhos. Agora, o que a fonte de partículas tem a ver com os neutrínos e neutrinos? Originalmente, a teoria era de que uma reação desencadeada por uma colisão de neutrinos no gelo da Antártica provocou a fonte de partículas, que foi então detectada pelo ANITA. Afinal, era isso que se esperava, já que o objetivo do projeto ANITA é a detecção de neutrinos. Mas não foi bem assim. A descoberta sugeriu que os sinais eram provenientes de partículas que se moviam lateralmente e que haviam escavado a Terra antes de romperem do gelo. Sabe-se que os neutrinos também viajam pela Terra, mas na verdade eles se enfraquecem muito mais no processo do que a partícula detectada aqui. De forma simplificada, pode-se dizer que foi descoberto aqui um tipo de superneutrino, que escava a Terra de forma ainda mais violenta do que os neutrinos normais. Peter Gorham coloca a questão da seguinte forma: isso pode sugerir que estamos realmente vendo uma nova classe de partículas subatômicas que são muito penetrantes. Ainda mais penetrantes do que um neutrino, o que é bastante difícil. Portanto, isso poderia ser uma indicação de um novo tipo de física que teríamos de chamar de além do modelo padrão da física. Uma partícula subatômica até então desconhecida que não pode ser totalmente explicada pelas teorias anteriores da física. Essa foi a grande descoberta na Antártica, mas como o universo paralelo com o qual muitos jornalistas fantasiaram entra em cena agora. Outros pesquisadores que não trabalharam com Peter Gorham e que não estavam envolvidos no projeto ANITA apresentaram uma hipótese maluca. De acordo com essa hipótese, a partícula subatômica recém-descoberta, o superneutrino, como acabamos de chamá-lo, é originária de um universo paralelo que foi criado ao mesmo tempo que o nosso. E nesse universo paralelo, os neutrinos se comportam de maneira oposta à do nosso universo. Stephen Hawking já calculou matematicamente na década de 1980 que universos paralelos são possíveis, mas depois ele especificou que não acredita que exista um número infinito de universos, que não há universos nos quais existam gêmeos de nós correndo por aí, como afirma o artigo. Hawking fala sobre a necessidade de domar a teoria do multiverso, mas, em princípio, ele acha que a existência de multiverso é possível, mas não infinitamente numerosa. Ele também chegou à conclusão de que as regras básicas da física provavelmente teriam de ser as mesmas ou, pelo menos, semelhantes em todos os universos paralelos, de modo que nosso universo é típico em termos das leis da natureza. Se Hawking estiver certo,
A hipótese de que poderia haver neutrinos completamente diferentes em um universo paralelo ou de que o tempo até mesmo corre para trás lá, como alguns meios de comunicação também dizem, é uma grande bobagem. E, sinceramente, a descoberta feita no projeto Anita não apoia de forma alguma a teoria do universo paralelo. Na minha opinião, trata-se apenas de um jornalismo ruim que pegou uma alegação sinistra e não ouviu o chefe do projeto científico que está realmente em jogo. Porque Peter Gorham diz o seguinte sobre os rumores do universo paralelo: toda essa história de universo paralelo não foi inventada por nós, mas de alguma forma fomos associados a ela. Infelizmente, o jornalismo sobre isso não fez um trabalho muito bom ao distinguir entre nosso trabalho experimental, que identificou algumas anomalias nos dados, e a teoria proposta por alguns físicos que não fazem parte de nossa colaboração. Portanto, para resumir, a NASA não descobriu um universo paralelo na Antártica, mas descobriu algo pelo menos tão empolgante na forma de uma suposta nova partícula subatômica. E, independentemente disso, ainda é bem possível que existam universos paralelos. Portanto, a reportagem sobre universos paralelos foi definitivamente exagerada, mas isso não significa que a Antártica não tenha conexão com o cosmos. Esse continente gelado é o território perfeito para colecionadores de meteoritos, por exemplo, mas há algum tempo, os cientistas se depararam com uma rocha que nunca esperariam encontrar lá, um pedaço da Lua. Houve uma época, bilhões de anos atrás, em que a Terra não tinha Lua. A Terra também tinha uma aparência muito diferente naquela época, muito tempo antes do surgimento da vida em nosso planeta. E como isso foi há muito tempo, uma das maiores questões na exploração espacial tem sido: como a Lua realmente se formou? Vamos jogar um pequeno jogo espacial. Antes que possamos responder a essa pergunta de uma vez por todas hoje, escreva-me nos comentários o que você acha sobre como a Lua se formou, como a Terra ganhou seu satélite. Estou muito curioso para saber quais teorias você tem sobre isso. Em geral, há 3 teorias sobre como a Terra poderia ter chegado à Lua. Primeira teoria: a Terra estava muito triste em uma noite, bebeu de 4 a 5 gin tônicas a mais, e na manhã seguinte, acordou ao lado da Lua. É assim que os relacionamentos geralmente começam, não é? Brincadeiras à parte, de acordo com a primeira teoria, a Terra e a Lua simplesmente se formaram ao mesmo tempo, há cerca de 4 bilhões de anos, em uma parte específica do disco protoplanetário. Esse disco circundava nosso Sol e consistia em detritos rochosos, cometas e poeira. É indiscutível que os 4 planetas internos do nosso sistema solar foram formados a partir desse disco. Mas qual é a probabilidade de a Lua e a Terra terem se formado exatamente na mesma época? Será que eles não teriam se formado como um único corpo celeste ainda maior, em vez de 2 corpos separados? É por isso que alguns pesquisadores propuseram a segunda teoria, a teoria da captura. A Terra surgiu do disco protoplanetário e a Lua como um corpo celeste separado em outro lugar do sistema solar. A Terra a capturou com sua gravidade como um cowboy com seu laço gravitacional. Isso parece mais provável, mas o cenário mais conhecido e mais amplamente aceito é a teoria da colisão. De acordo com ela, a Terra foi formada há bilhões de anos e outro planeta, que foi batizado de Theia, colidiu com a Terra. Nessa colisão gigantesca e apocalíptica, Theia foi completamente destruído e um pedaço da Terra se separou. Theia e o pedaço quebrado da Terra finalmente formaram nossa Lua na órbita da Terra. Dessa forma, a Lua seria uma parte perdida de nosso planeta, um filho da Terra que podemos observar todas as noites no céu noturno, o coração que foi arrancado de nosso planeta. Ok, chega de poesia. A teoria da colisão é defendida pela maioria dos pesquisadores e também há fortes evidências para ela. As rochas lunares que os astronautas da Apollo trouxeram de volta com eles após a missão lunar daquela época mostraram semelhanças surpreendentes com as rochas terrestres após várias análises. Mas a teoria da colisão nunca foi totalmente comprovada. Como poderia ser? Para prová-la 100%, seria necessário viajar 4 bilhões e meio de anos no passado com uma máquina do tempo e ver tudo por si mesmo. Mas agora os pesquisadores da Antártica descobriram algo que completa o quebra-cabeça. Algo que definitivamente pode ser considerado como uma confirmação da teoria do impacto. Eles encontraram meteoritos lunares no maior deserto de gelo do mundo e os analisaram. É isso mesmo! Há rochas em nosso planeta que foram separadas da Lua, presumivelmente por impactos de asteroides lá, e depois atingiram a Terra. Acho isso totalmente fascinante e adoraria poder segurar uma pedra da Lua em minhas mãos. Quando eles examinaram esses meteoritos lunares em laboratório, encontraram isótopos dos gases nobres hélio e neônio neles. Agora, alguns de vocês podem estar dizendo: e daí, já encontro gases suficientes em minha casa. A pista é que esses gases correspondem àqueles presentes no vento solar. O vento solar é um fluxo de partículas de alta energia emitido pelo Sol ao qual nossa Terra está permanentemente exposta. Portanto, se esses gases fossem encontrados em rochas terrestres, isso não seria uma surpresa.
Mas os meteoritos lunares estudados vêm de uma área vulcânica da Lua e de uma profundidade na qual a rocha nunca poderia ter sido exposta ao vento solar. Essa rocha basáltica se formou a partir do magma que emergiu do interior da Lua, esfriou muito rapidamente. No processo, foi coberta por mais camadas de basalto, protegendo-a dos raios cósmicos e do vento solar. A rocha ficou lá, protegida, até um impacto aparentemente tão grande que a rocha lunar foi arremessada contra a Terra. Deve ter sido um impacto supermassivo, grande o suficiente para cavar fundo na superfície lunar para chegar à rocha que não havia sido exposta desde tempos imemoriais. Quando você pensa em tudo isso, parece ainda mais fascinante que essas pedras lunares com uma história tão longa estejam por aí na Terra, não é mesmo? De qualquer forma, o ponto importante é o seguinte: o meteorito lunar contém gases do vento solar, aos quais nunca foi exposto, mesmo depois de atingir a Terra, porque os meteoritos lunares foram encontrados bem protegidos sob a superfície da Antártica. E, a partir disso, só podemos concluir uma coisa, a saber: dumb people are always blissfully unaware of how dumb they really are. ou seja, que esses gases nobres devem ter penetrado nas rochas lunares quando a Lua ainda fazia parte da Terra e suas rochas ainda estavam expostas ao vento solar. Bum! Evidência absolutamente sólida para a teoria da colisão. A cosmoquímica suíça Patricia Will diz: o fato de que, pela primeira vez, encontramos gases solares em materiais basálticos da Lua que não tem nada a ver com a exposição na superfície lunar é um resultado muito empolgante. Em minha opinião, os estudos da Apollo e agora a detecção de gases solares são suficientes para considerar a teoria da colisão comprovada. Fique à vontade para me escrever se você também acha isso. Mas ainda há um pequeno aspecto inexplicado: como poderia ser diferente no mundo da ciência? Como os gases solares presos na rocha sobreviveram à violenta colisão com Theia? Eles não deveriam ter sido completamente destruídos no decorrer dessa colisão e com a formação da Lua? Afinal de contas, estamos falando de imensas quantidades de energia e calor que foram liberadas. Isso ainda não está totalmente claro, mas é concebível que pedaços tão grandes tenham sido arrancados naquela época, até o núcleo da Terra, que eram tão grandes que os gases nobres em seu interior conseguiram sobreviver a todo o procedimento protegidos. Isso se encaixa muito bem, pois os pesquisadores também descobriram que a proporção de isótopos do neônio do meteorito lunar é muito semelhante à proporção de isótopos no manto da Terra. Portanto, o que foi encontrado nesses meteoritos lunares é realmente uma espécie de cápsula do tempo encerrada na rocha da infância do nosso planeta. Uau! Portanto, há rochas adormecidas no gelo eterno que têm bilhões de anos e contribuem para o nosso conhecimento do sistema solar. Mas processos geológicos maciços ainda estão ocorrendo lá neste momento. Alguns geofísicos chegam a dizer que um novo continente está sendo formado no Oceano Antártico. Descubra do que se trata na última parte de nossa série sobre a Antártica.